Bom dia, Irlanda! Hoje nós vamos gravar um vídeo sobre entrevista. Mas antes de começar o vídeo, eu preciso dar um recado que já tá 3 meses atrasado. Um pouquinho só. No final do ano passado, um inscrito nosso, desculpa, eu não lembro o seu nome, mas se você tá assistindo, você sabe que é você. Ele deixou um comentário pedindo pra gente fazer uma playlist com as músicas mais tocadas aqui da Irlanda, do ano passado, do ano de 2018. Então, as músicas que mais tocou no rádio, que mais tocou na balada. E a gente achou uma boa ideia. Porém, a gente é velha, né? Então a gente não tem essas... Nós não temos Spotify, então nós fizemos a playlist no YouTube. Eu ia falar redes sociais de música, pra você ver quão velha eu sou. Então nós fizemos essa playlist no YouTube, vinculada no nosso canal. Provavelmente acho que é a última playlist que você vai achar. Ela se chama Dublin Feelings 2018. E você vai olhar e falar, nossa, mas tem música de 1960. Tem, mas fazer Porque o quê? Tocou. Tava tocando, então é isso. E ele também fez essa playlist, ele copiou, não sei se tá completa, porque a gente foi adicionando várias músicas no decorrer desse ano ainda. Não sei se a dele tá completa, mas ele fez no Spotify. Então vocês podem procurar lá também. Outro recado é que, enquanto você está vendo este vídeo, nós estamos no Brasil e estaremos de férias por 3 semanas. Então as coisas no canal vão estar um pouquinho mais devagares. Tem vídeo programado, vocês não vão ficar sem vídeo, mas os comentários a gente não vai ter tanto tempo, né, pra responder. Assim que estivermos em Dublin novamente, a gente volta ativa no canal. Então vamos começar o vídeo de hoje, né? Nós decidimos falar sobre entrevistas mais voltadas para empregos com mais qualificação. Isso não quer dizer que as dicas que a gente vai dar aqui não sirvam para você que é intercambista, que está aqui fazendo entrevistas mais simples, tipo para trabalhar nesses empregos que intercambistas costumam trabalhar. Mas né? assim, se você tiver um inglês bom, essas dicas vão servir pra você, porque você pode trabalhar com um emprego mais qualificado, mesmo sendo intercambista. Mesmo sendo intercambista, exato. O que vai definir ali é o seu nível de inglês. Porque essas entrevistas que a gente vai contar pra vocês são entrevistas mais estruturadas, que exigem um nível de inglês maior, Sim, um nível um entendimento, uma conversação. Nós passamos recentemente por entrevistas desse tipo de emprego, né? Ele fez uma no final do ano passado e eu fiz uma agora recente, muito recente, umas 2 semanas atrás. Queremos contar pra vocês, porque tem umas coisas diferentes das entrevistas do Brasil. E, já começar dando spoiler, que fazer entrevista em inglês é muito complicado. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, por mais autoconfiante que você seja, por mais que você se sinta preparado pra aquela vaga e tal, você vai ficar nervoso. Não tem como. A gente por mais que nervoso. você conheça as pessoas que estão te entrevistando. Sim, porque às vezes é uma entrevista interna, que tem isso, gente. Em maior ou menor grau, né, o nervosismo vai estar presente. E assim, estar sendo avaliado em inglês parece que triplica, assim, o grau de dificuldade. Né? Às vezes algo que você falaria numa boa, conversando com alguém, quando é na hora da entrevista, putz, que é difícil. O que você pode fazer quanto a isso, né? Eu acho, é o que eu fiz. Eu ensaiei bastante, tá? Mas como é que você sabe o que eles vão perguntar? Eu não sei. Mas eu ensaiei possíveis perguntas de entrevista. Sim. Com base nas entrevistas que eu fiz no Brasil mesmo, sabe? E com base no que você já conhecia da sua vaga. Sim. Né? Da vaga que você estava concorrendo. Foi meu caso também. O que eu fiz? De acordo com a vaga que eu estava concorrendo, eu escrevi várias coisas. O que é que eles podiam me perguntar? A minha experiência anterior de trabalho, né? Que contou para essa minha vaga. Tudo que eu fazia lá no Brasil, na minha área, eu escrevi em inglês. Procurei o vocabulário, porque eles iam me perguntar e aí ia ser horrível se eu não soubesse aquelas palavras, se eu não soubesse aquele vocabulário. Então, realmente, e a gente se sente um pouco boba quando é uma coisa muito básica, que a gente fazia aquilo, a gente tá acostumado com isso, mas a gente não tem palavras suficientes pra explicar aquilo. Tipo, eu domino esse assunto, mas eu não sei explicar muito bem. Se eu começo a usar umas palavras muito simples, a gente começa a se sentir meio boba, assim, né? Se os seus entrevistadores são de boa, assim, são pessoas com uma mente mais aberta, eles vão perceber que você não tá falando na sua língua nativa, que não quer dizer que você não é um profissional qualificado. Pode ser que você não esteja conseguindo se mostrar. Eu acho que no geral eles relevam, porque eles sabem que a gente não é daqui, que não é a nossa língua. Mas mesmo assim, a dica, acho que a número 1 é esteja com inglês bom, pesquise o vocabulário dessa área que você tá concorrendo à vaga e se prepare, sabe? Sim, o que me ajudou também, eu não sabia que tipo de perguntas eles fariam. Então eu falei assim, eu acredito que eles vão perguntar, tá, fala um pouco de você, quem é você? Então eu vou tentar me resumir, me explicar em inglês de uma maneira sucinta e que eu não pareça prepotente. Então, na verdade, antes da entrevista, pra você concorrer àquela vaga, você tem que enviar o seu currículo e uma cover letter. Cover letter seria uma carta de apresentação. Tem que ser uma página em que você descreve, resumidamente, quem é você, de onde você veio,
né? Onde você mora, Você vai falar das tal. suas experiências de trabalho anterior relacionado com aquela Relacionado com aquela vaga vaga. e o que você tem pra oferecer naquela vaga. Exatamente. Sabe? Quando você procura a vaga, eles têm um edital sobre aquela posição. Então eles vão falar pra que é aquela posição, o que você vai fazer, o que você é obrigado a saber para aquilo, quais as graduações e os cursos que você tem que ter naquela vaga. Que tipo de qualificação. Que tipo de qualificação, quais são as suas obrigações. Então ali já tá tudo definido. Então você vai ler aquele edital e com base naquilo você vai escrever sua cover letter. Então, você tem que fazer isso, isso, isso. Então você vai tentar procurar nos seus serviços anteriores quando que você fez isso, esses 3 passos, e descrever. Entendeu? Então você sempre vai usar esse edital. E a partir do edital fica mais fácil de Sim. você escrever essa cover letter, porque você já vai ter um direcionamento. Tem um caminho, assim. exatamente. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque parece um pouco vago a gente falando assim. Tá, vamos pegar um exemplo, você vai trabalhar de enfermeira. E no edital eles falam que a pessoa tem que saber fazer curativo, tem que saber lidar com pessoas com demência, pessoas com Alzheimer, tem que saber dar banho. Então, com base nisso, você vai procurar nos seus serviços anteriores de enfermagem no Brasil, quando que você lidou com isso. Então, descreve. Você com um parágrafo pequeno, 3 linhas. Trabalhei com pacientes com demência e consegui construir uma boa relação, tanto com os pacientes quanto as suas famílias. Sempre tive um retorno muito positivo, sabe? Então você vai ser descritivo, né? E sempre com uma linguagem muito formal. Sim. E quanto mais detalhes, melhor. Mas de maneira resumida. E o currículo, nós já falamos brevemente em alguns vídeos, mas o currículo você vai fazer específico para aquela vaga. Não adianta você colocar 50 empregos que você trabalhou, que não tinha nada a ver com aquela vaga, porque não vai contar muito. Não. E uma coisa importante e necessária em todos os trabalhos aqui é a referência. Se é o seu primeiro emprego na Irlanda, não tem problema, porque no meu caso, eles checaram referências do Brasil. Mas não é porque era o seu primeiro emprego na Irlanda, era porque o seu serviço do Brasil era relacionado com Sim, esse. porque a experiência de trabalho que eu tive no Brasil contava para esse trabalho que eu tenho hoje. Então, eles entraram em contato com o Brasil por e-mail mesmo, para pegar referências. Mandaram um formulário pro Brasil. Então, é algo que eles fazem sim, eles checam referências. Se você já tem trabalho aqui na Irlanda, melhor ainda. Não é que eles te avisam, eles falam, posso ligar, posso pedir suas referências? Então não adianta dar referência falsa. Falsa, não, porque eles vão checar. Vai ser checado. E outra coisa é o processo de Garda Vetting aqui. É mais ou menos a mesma coisa que o processo de antecedentes criminais no Brasil. Normalmente é emprego que você trabalha ou com menor de idade, ou com pessoas que têm... Com necessidades especiais, que no meu caso é o que eu trabalho. E no meu caso também, eu trabalho com os dois. Então eles vão pedir o... Garda Vetting. Eu imagino que para outros tipos de trabalho também peça, não para só vulneráveis, mas não são para todos. É o que mais faz demorar para você ter o seu contrato assinado. É o Garda Vetting, porque ele é um processo longo. Sim. Ele não é igual no Brasil, que você entra no site da Polícia Federal, coloca o seu nome, seu RG, seu passaporte, nome da mãe, nome do pai, e sai lá impresso. Você só pode fazer se uma empresa pedir. Sim. Então, a empresa pede no seu nome e você tem que autorizar. E aí você vai receber por e-mail, e aí a polícia vai entrar em contato com você por e-mail. Tudo por e-mail. Tudo por e-mail. E aí você vai entrar, ele vai criar uma conta pra você no site, e nessa conta você vai entrar e colocar todos os seus dados, todos os endereços da onde você morou. Casa diferente, essa é a parte mais complicada, porque você precisa disso tudo. Então você vai preencher tudo isso no site da polícia e mandar. E aí eles vão investigar isso, pode levar até 15 dias úteis. Eles cobram 15 euros pra fazer o Garda Vetting, mas esses 15 euros eles vêm descontados quando você é contratado na empresa. Bom, essa outra questão, ela serve pra qualquer lugar que você vá procurar um trabalho, que você esteja no processo seletivo, qualquer lugar do mundo, que é pesquisar sobre a empresa na qual você vai ter uma entrevista. Porque é super importante você chegar na entrevista informado sobre essa empresa, qual é a filosofia deles. Por exemplo, quando eu fui fazer a entrevista, eles me perguntaram o que eu achava da empresa, eles pediram pra eu falar um pouco, sabe quais serviços que a gente disponibiliza pro público, tal, etc. O que você acha da nossa filosofia? Então, eles fizeram perguntas bem específicas, assim, e que por sorte eu tinha lido o site assim várias vezes, eu tinha pesquisado bem e eu consegui responder, e eu acho que isso contou muito, porque você precisa mostrar que você tem interesse. Eu não tô indo trabalhar lá porque eles vão pagar bem. Ou porque você só precisa porque eu preciso do emprego, whatever, onde seja. Sim, porque eu quero trabalhar nessa empresa porque, essa empresa eu gostei da faz empresa, sentido. A filosofia da empresa bate com a minha filosofia de vida. Eu estou interessada nisso, eu estou interessada nesse trabalho. Pô, eles vão ver que você perdeu um tempo, você teve um cuidado pesquisando sobre a empresa, né? No meu caso foi uma entrevista interna. Sim, você já estava estava trabalhando na empresa, eu só fiz uma entrevista interna, mas ainda assim,
né? Eu pesquisei, porque uma coisa que a gente não falou é que normalmente aqui na banca, no mínimo, acho que 2 pessoas ou mais. Mas nossa, a hora que eu entrei na sala de entrevista e vi 2 pessoas, eu já tremi na base. Eu falei, putz, sabe, 2 pessoas me entrevistando. Eu não tava preparada pra isso, eu não imaginava. Aí eu já falei pra Ná, depois ela tava até esperando que Sim, eu fosse já mais tava pessoas. esperando. Então, assim, uma das pessoas eu já conhecia, porque já era minha manager, mas a outra não. Então, eu não sei. E se ela me perguntar sobre a empresa? Mesmo eu já estando lá, e se ela me perguntar, entendeu? E aí fica meio, tipo, vexatório você trabalhar no lugar e não saber falar do lugar. Ah, e uma coisa que foi legal na minha entrevista, tinha momentos que eu não conseguia responder o que eles estavam me perguntando. Não porque eu não tinha entendido, eu consegui entender a pergunta, mas eu não estava conseguindo me expressar em inglês. Tipo, porque uma coisa que eles fazem muito aqui, eles pedem exemplos. Então, assim, pesquise sobre a sua vaga, o dia igual a a gente dia. falou, o edital, a rotina de trabalho. O que uma pessoa que trabalha naquele setor tem que faz. fazer. O que ela faz durante o dia, sabe? Como é a rotina de trabalho. Porque eles vão te dar situações do dia a dia e perguntar, e se isso acontecer? O que você faria? E aí, se você não sabe responder, eles vão te perguntar, ok, mas não tem nenhuma situação parecida que você já viveu, sabe? Então eles vão tentar fazer você trazer à tona isso. Sim, é o que, só pra concluir meu raciocínio, é o que eu ia dizer. Então, às vezes eu não tava conseguindo responder o que eles estavam me perguntando, porque eles estavam pedindo exemplos de situações, e eles viam que eu tava ali, tipo, tendo quase um troço, porque não tava saindo, eles mudavam uma palavra. Eles mudavam, sei lá, um pouquinho da frase, pra ver se eu conseguia. Aí, eu conseguia responder, porque eu tava nervosa e, sei lá, às vezes o jeito que eles estavam perguntando, eu não tava conseguindo me expressar. Aí eles percebiam e eles tentavam esmiuçar mais um pouquinho o que eles estavam querendo saber. E aí eu respondia. Até pensei assim, gente, eu não vou ser contratada. Eu fui muito mal nessa entrevista. Então, assim, você conseguindo responder, não importa se você ficou procurando palavras, a não ser, né, que seja, sei lá, uma vaga que você precise estritamente conversar com as pessoas. Por exemplo, um atendimento ao telefone, um call center. Mas dá um exemplo pra gente, mais ou menos, de como é isso. Bom, eu vou falar o que era a vaga, né, pra ter sentido, porque a vaga que eu tava concorrendo, que é o que eu trabalho hoje, é para trabalhar com adultos que são autistas, é um serviço que dá um acompanhamento terapêutico diário para esses adultos. Então você tem que fazer de tudo com eles durante o dia a dia, sabe? Ajudá-los na rotina deles. Enfim, aí o exemplo foi, se você tivesse com um desses adultos, né, que aqui é chamado de service user, e vocês fossem numa loja, no mercado, e ele pegasse uma barra de chocolate e saísse sem pagar, e você só percebesse quando vocês já estão um quarteirão do mercado. O que é que você faria? Não que o adulto tenha roubado, mas é porque tem pessoas autistas que não têm noção de que tem que pagar, né? Tem algumas pessoas que têm deficiência intelectual. E aí eu tive que explicar, escrever nessa situação o que é que eu faria. Outra situação, você tá no local de trabalho e você ouve um funcionário maltratar ou falar de maneira rude com um adulto que usa o serviço. O que é que você faria? E aí essa eu fiquei muito assim, porque será que você chega no funcionário que já tá trabalhando lá, você é uma funcionária nova, você chega no seu gerente. Então eles fazem umas perguntas que te botam em saia justa, assim. Sim. No meu caso, eu também tive várias perguntas de situações. A maior parte da entrevista foram situações dadas por eles pra gente ter que resolver. Como eu já trabalhava no local, eu já sei a rotina de trabalho, então pra mim foi muito tranquilo explicar como eu faria, como eu lidaria com aquilo, porque eu já conheço. Mas quando você não conhece, é muito difícil, por isso a gente dá essa dica. Pesquise sobre a rotina de trabalho. Ah, uma coisa que eu me lembrei agora. Logo que eu cheguei aqui, depois de alguns meses, eu fui fazer entrevista na Penny. Que é a Primark. A Primark, aquela é uma loja, tem vídeo aqui. No Brasil, eu tinha trabalhado por alguns meses em uma loja de sapatos, mas eu trabalhava no crediário. Só que quando eu fui fazer essa entrevista da Penny, eu coloquei no meu currículo que eu era vendedora, porque eu pensei, poxa, trabalhei no crediário, na loja, eu sei como é que eu trabalho no comércio. Chegou na entrevista, foi uma entrevista super estruturada, assim. Mas foi com uma entrevistadora apenas. Primeiro que meu inglês estava bem ruinzinho, porque eu tinha acabado de chegar aqui. E aí a pessoa pedia para eu dar situações, para eu dar exemplos. O que você faria se tal pessoa fizesse isso e isso? E eu não sabia. Por que eu não sabia? Porque eu não tinha experiência naquilo. E você não pesquisou. E eu não pesquisei, porque eu nem sabia como ia ser a entrevista. Mas a entrevistadora começou a me perguntar um monte de situação. E como eu não conhecia o dia a dia daquela vaga, nem tinha me pesquisado sobre, eu fiquei tipo,
oi, que... Foi muito vergonha alheia, assim. Não façam isso, sabe? Não, façam isso. Se for uma entrevista mais estruturada assim, não mintam no seu currículo e pesquisem, porque, tipo, eu poderia ter conseguido aquele emprego da Pennies. Na época eu não poderia ter conseguido porque meu inglês estava bem fraco, assim. Mas trabalhar na Pennies aqui é um bom emprego. E eu tive a oportunidade de chegar até a entrevista e eu acabei desperdiçando, assim, porque eu fui muito despreparada. Falta de preparo. Qual que é a sua melhor qualidade? Qual que é o seu defeito? Então, aqui não tem isso, assim. Eles não chegam e perguntam pra você assinar lá. Porque é uma perguntinha cretina, né? E aí a gente sempre inventa qualquer coisa. E o defeito? Sou perfeccionista. Então, aqui, eles vão te fazer perguntas sutis que vai fazer você responder isso de uma maneira mais sutil. Mas a dica que a gente dá é não fale assim, por exemplo... Eu sou perfeccionista. Se você for, no caso. Dê exemplos de situação, sabe? Quando que você foi perfeccionista no seu trabalho anterior? Os entrevistadores vão pegar que você tá descrevendo e conforme você vai dando o seu exemplo, você vai descrevendo como você é, como você age. Isso conta muito, ponto. A entrevista é baseada nisso, praticamente, né? E essas situações, você pode estudar elas, coisas pra se falar, com base no edital, o que eles pedem. Vai estar lá que eles precisam de uma pessoa que trabalhe bastante, uma pessoa que seja confiável, pessoa estável, enfim. Que tem iniciativa, que saiba trabalhar com iniciativa própria. Então, você vai pegar todas essas palavras-chave que tem no edital e você vai procurar situações que você já viveu e que você foi aquilo, que você fez aquilo, que você viveu aquilo. E vai passar isso para eles, que é o que eles querem. Sim, então quer dizer, gente, é um processo bem complicado que você só vai conseguir o trabalho se você realmente tiver afim. Se você tiver tempo pra estudar e se preparar. Porque você tem que se dedicar. Seja preparado, eles perguntam muita coisa. Muito. Mas tenta ser breve, sabe? Não fica enrolando muito. Porque normalmente a entrevista já vem com tempo limitado. Quando eles me mandaram um e-mail confirmando a entrevista, já veio escrito: a entrevista vai demorar 30 minutos, pode ter prova prática, ou seja, dependendo da área que você for, eles podem pedir pra você fazer aquilo na prática. Provavelmente, se for uma entrevista pra área de TI, eles vão te dar faça essa calculadora de logaritmo pra mim aqui agora, que é uma coisa básica. Você vai ali e faz em 5 minutos. Super básica, eu sei até do que você tá falando. Então, dependendo da área, eles podem pedir. Mas eles vão te avisar. Então, no caso, veio escrito que eu poderia ter essa prova prática e que a entrevista duraria 30 minutos no máximo e com quem seria. Então, eles deixam tudo especificado. Sim. Pelo menos nas empresas que a gente conhece, nas empresas que a gente foi, com outras pessoas que a gente conversou. Todas. E por último, gente, eles vão deixar um espaço aberto pra você. Eles vão perguntar se você quer falar alguma coisa, se tem alguma pergunta, alguma dúvida. E é muito importante que você faça alguma pergunta. Nem que seja pra perguntar o porquê que abriu essa vaga, né? O que eles esperam de quem vai pegar essa vaga. Faça alguma pergunta sobre a política da empresa. Sabe? Ou alguma coisa que você tenha olhado no site da empresa, que você ficou com curiosidade, dúvida, alguma coisa que você achou interessante, ter algum comentário. Não tem problema se você perguntar sobre o salário. Discutir salário não é uma coisa ruim. Não, aqui né? é uma coisa... Não é uma coisa mal vista, poxa, tá perguntando salário. Discuta. Mas porque ali é o momento de discutir, né? É o porque momento depois que passou a entrevista, acabou. E boa sorte, gente. E boa sorte. Porque nós, brasileiros, temos capacidade, sim. A gente precisa acreditar, porque tem muita gente, muito brasileiro, fazendo muito sucesso aqui na Irlanda, com bons trabalhos, em áreas muito bem qualificadas. E nós temos potencial pra isso, nós gente. Temos. Cada vez que eu vejo um brasileiro numa área muito boa, assim, eu fico muito contente. Falo, graças a Deus, olha lá, ele chegou lá. Aquele cara chegou lá, é assim que tem que ser. Então, se você tá aqui na Irlanda, está vindo pra Irlanda... Corre atrás, gente. Corra atrás, é possível. Foca no inglês. Vai seguindo um passinho de cada vez, que se você quiser, você chega lá. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar seu like. Se tiver alguma entrevista aí, conta pra gente. Se tiver alguma experiência aqui na Irlanda, deixa aí que a gente fica curiosa pra saber como é que vocês estão se virando aqui. Mas não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com alguém que esteja vindo pra cá. E é isso, pessoal. Tchau! Tchau!